Amigos do Portal Guaíra, estamos de volta com a nossa programação especial Entrevistas com Guairenses para a gente falar das coisas boas que têm acontecido e que acontece na cidade de Guaíra. E a minha convidada de hoje, ela é cirurgiã dentista. Só que é um dentista diferente. Os dentistas de hoje, da atualidade, eles fazem bem mais do que a época que a gente falava que era só arrancar dente e jogar pela janela. Desculpa a brincadeira, Marisa Bortoloso é a nossa convidada de hoje. Eu estou certo ou estou errado quando eu falo que se abriu o leque para quem hoje é dentista? Seja bem-vindo ao Portal Guaíra. Obrigada, Adriel. Sim, está corretíssimo. Antigamente a gente tinha um trabalho com os dentistas e paciente era muito restrito, né? Então era só boca e dente e era extração, extraía dente e dentadura. Jogava o dente da criançada para a fada madrinha? Exatamente. Hoje em dia a gente faz o possível para se manter os dentes, o sorriso, e a gente passou da boca um pouquinho mais além, que é a face, né? Que hoje temos a harmonização orofacial. Então é um conjunto... Segura aí que daqui a pouco nós vamos chegar nessa fase. Antes, Marisa, deixa eu explorar um pouquinho, porque assim, a Marisa também vai estar aparecendo o contato das redes sociais, do Instagram da Marisa. A gente vê você fazendo muita especialização, muitos cursos. Porém, vamos falar... Começando, deixa eu assassinar a gramática aqui, começando do início, vamos falar do seu trabalho, da sua faculdade, até a gente chegar nos dias atuais. Marisa Bortoloso, por que você escolheu fazer a faculdade de odonto? E aí nós vamos com as suas especializações, por favor. Então, eu comecei em 2004 e eu tinha 18 anos. Fui visitar a faculdade, eu estava entre a área da saúde, eu queria uma área que fosse da saúde porque era o que eu queria, que eu me identificava, era a área da saúde. Então eu parti para odontologia, que eu achava que era o que eu iria gostar muito e sem dúvida eu me apaixonei. Não sei hoje o que eu saberia fazer ou outro ramo que eu seguiria. Então em 2008 eu me formei. Você estudou em Umuarama? Umuarama, me formei em Umuarama. Em 2008 eu me formei e eu já tinha feito uma pós-graduação de cirurgia de terceiro molar, que é o dente do juízo, e comecei a fazer pós de ortodontia, que era outra área que me encantou. Então eu me formei, eu montei consultório no Paraguai e fui trabalhar lá. Então eu era formada aqui, com registro lá também, legalizei meu título e fui para lá. E continua até hoje, e continuo lá, com o seu consultório. E continuo até hoje lá. E é um lugar que eu gosto muito, que eu não consigo parar de ir, que é Catuetê, né? Você fala em português, fala em castelhano, o que tu conversa com teus clientes? Eu só não falo Guarani, né? O que você arranha lá no Paraguai? Então, eu só não falo Guarani, né? A gente fala o espanhol, se o paciente fala com a gente em espanhol, porque a gente está no Paraguai, né? Hola, que tal é fácil, Hola, que tal, como estás? Bienvenido, e assim por diante, né? Mas como eu estudei lá, então até meus 15 anos eu tenho uma facilidade grande porque eu fui alfabetizada no espanhol, né? No castelhano. Quando eu comecei a aprender Guarani já vim para o Brasil. Então não... Sua família é do Paraguai? A minha família é de lá, né? A gente é do Paraná, eu sou paranaense. Meus pais são gaúchos e foram para lá há 40 e tantos anos para trabalhar, né? Quando era tudo mato, não tinha luz elétrica, então foi bem sofrido. Brasiguaios. A gente é brasiguaio, exatamente. Então somos brasiguaios. E lá eu fiz uma carreira muito bonita, com pacientes muito queridos, que até hoje frequentam o consultório. E então eu vim para cá, decidi vir e montar aqui o consultório aqui em Guaíra. Já trabalhava fazendo ortodontia com a doutora Ana. E então a doutora Ana montou o consultório em Cascavel e eu acabei ficando com o consultório aqui. Lembra que ano, Marisa? Eu não vou... Uns 3, 4 anos. Uns 4 anos atrás, exato. Uns 4 anos atrás. E aí foi indo e tomou outras proporções, né? Que nem eu esperava também. Pois é, e essas proporções que ela está dizendo é o que a gente vai explorar neste momento, que a gente deu aquela pinceladinha para vocês do início, que saindo dessa área, você começou a fazer diversas especializações e hoje a gente tem acompanhado, né, que dessa área de dentista
você começou a cuidar do rosto das pessoas. Né? Como é que eu posso falar? Harmonização seria... orofacial, que a gente trabalha do sorriso da pessoa até a parte externa, né? Do rosto, da boca, dos lábios. Então, às vezes, um paciente colocava um aparelho, porque eu sou especialista em orto, eu tenho o meu colega que trabalha comigo que é especialista em implante e prótese, e aí via que o resultado não ficava tão legal, né? O resultado, você sorria, mas aquela musculatura já tinha perdido osso, não estava legal, então a gente entra com outro processo que são os ácidos hialurônicos, de preencher, de dar uma melhorada. E o paciente sai muito mais feliz do consultório, muito mais realizado, volta a ficar jovem de novo. Né? E o bacana é que quando a gente fala desse trabalho de vocês, né, principalmente do dentista, e aí dá até uma analogia uma coisa com a outra, fala que o pessoal sai sorrindo né, do consultório odontológico. Por quê? Porque na hora ele já vê o resultado. Já vê o resultado. Né? Diferente de outras profissões, pelo menos quando você visita o dentista, você já sabe que você sai dali sorrindo. Às vezes a boca um pouco anestesiada. Né? Mas... A gente tinha assim, antes quando eu trabalhava com essa parte de terceiro molar, que é o dente do juízo. Então o paciente vem com dor, ele vai embora um pouco inchado, ele fica 2, 3 dias com um pouquinho de inchaço e dor, um desconforto. Então ele te liga e te fala, doutora, eu tô com um pouco de dor. Então eu trabalhei muito tempo nessa área dessa parte da cirurgia, né? O aparelho ortodôntico também é assim, né? O paciente quer muito colocar e depois ele já quer tirar porque já incomoda, então tem que ter uma certa paciência de estar com o aparelho, mas você vê um resultado, o dente é natural, então a gente sempre opta em fazer uma melhora no dente que é natural. Hoje a gente tem grandes resultados com as lentes também, que ficam um sorriso bem harmônico e perfeito. O famoso sorriso branquinho, né? O sorriso das estrelas. E o paciente ia e ligava. Então hoje o paciente vem e te indica, volta. Eu quero um pouquinho mais, 6 meses depois está aqui no consultório. Então ele fica fiel a você e te indica para todo mundo e gosta do resultado. Você tem um lindo trabalho pela frente aí, né? Marisa, por favor, me corrija se eu falar alguma coisa aqui que eu realmente não sei. Hoje eu estou fazendo aquele papel de jornalista curioso. Né, que eu leio, eu te acompanho, tem alguns procedimentos que eu vou lá, inclusive, até pego no pé da Marisa, ela fala, Adriel, vem fazer. Esse tabu de que a harmonização, coisa só para mulher, caiu por terra. A gente vê que os homens têm procurado cada vez mais, não é? Sim, caiu por terra, porque hoje a prevenção é o que a gente trabalha mais, né? Então, assim, os homens estão muito mais vaidosos, muito mais cuidadosos consigo. As mulheres vêm e marcam o horário. A gente tem muitos pacientes que eles vêm e trazem as mulheres, inclusive. Então não tem mais isso de ser machista, de não vou fazer, isso é coisa de mulher. E eles ficam acompanhando? Os maridos gostam de ver a mulherada levando a seringa? Eles gostam, a gente tem paciente que vem e pergunta assim, o que eu posso fazer para melhorar, o que dá para fazer na minha esposa para melhorar, ou dar de presente, então é muito legal. E vice-versa, eles vêm, acompanham, eles fazem, já não tem mais, a gente tem preenchimento de lábio, de mandíbula, malar, a bichectomia, então o botox mesmo, então tudo isso hoje em dia é muito comum entre os homens também, muito mesmo. Qual é uma que tira até uma parte da bochecha? Isso aí deve ser dolorido. Tu fez isso? Eu preciso perguntar. Aí é assim, eu preciso perguntar para vocês em casa saberem, né? Mas quem é amigo da Marisa, segue a Marisa no Instagram. E está passando aqui o endereço eletrônico da Marisa, das redes sociais. Viu na época quando você falou, eu vou fazer. Eu fiz, inclusive eu fiz aqui no consultório. No outro dia eu estava trabalhando. Então é muito tranquilo, não dói. Né? Olha, não dói para as mulheres. Não, as mulheres são muito mais fortes que os homens. O homem é cagão. Não, mas eles são um pouco mais sensíveis, digamos assim. Um pocão os homens são mais sensíveis. Não, mas é a mínima coisa. A gente tem anestésico tópico, tem o gelo. Então a gente trabalha diversas formas aí para dar uma aliviada no paciente, né? Homem, isso é profético. Homem tem medo de agulha.
Não, mas assim, é no geral, né? Ainda tem aquilo, eu tenho um pouco de medo de dentista e tem uns tabus ainda que acho que a gente faz muita coisa com agulha. E não é, na verdade, a gente tem anestésicos hoje que ajudam e facilitam o nosso trabalho. Tem as cânulas que a gente não trabalha mais quase com agulha, então a cânula não tem ponta, então a gente corre-se muito menos risco de pegar uma artéria, um vaso, e trabalha com segurança, uma margem de segurança muito grande. Os produtos hoje utilizados são de uma excelente geração, né? Então, assim, é um dos mais compatíveis com o nosso organismo, que é o ácido hialurônico. E o Botox, que é o famoso mais utilizado no mundo, né? Que é a toxina botulínica. Então, a gente tem uma série de procedimentos. Você vem aqui, o paciente pode fazer muita coisa. E dessa área do Botox, por exemplo, diz que não é apenas para o tratamento estético. Diz que, não sei se você tem algum dor do maxilar. Explica pra gente também, Marisa. Então, quando eu comecei a toxina há 5 anos atrás, não era uma coisa tão falada entre os dentistas, né? Então, quando eu comecei, abriu-se uma turma, eu fui fazer e já tinha alguns anos já se fazendo, mas era muito pouco ainda conhecido. E a gente era, entre meios os nossos colegas, a gente era taxado como louco, que dentista tá querendo invadir essa área, isso não é área, isso é área médica. Então a gente sofreu um pouquinho disso daí, né? Então eu fui mais com foco de dor, que era para dor. Então, dor, disfunção, bruxismo, braquismo, que é o apertamento dentário. Então, assim, meu pai já tratava, e foi por causa dele que eu comecei. Meu pai tratava em São Paulo com toxina para dor de cabeça, ele tinha dores fortes aqui. Então, eu fui fazer o curso por isso, mas eu não pensei que eu iria sair de lá tão apaixonada e iria me envolver tanto nessa área. Foi para melhorar na tua área e um pouco por curiosidade também, né? Porque a mulher ela por si assim, só ela já é curiosa. Se eu não fizer em alguém, eu vou fazer em mim ou nas minhas irmãs, que são minhas cobaias, né? Sempre que começava, eu fazia primeiro na minha irmã. E aí ela aceitava numa boa? De boa, ela adora, até hoje ela faz. Mas aí depois você levava ela para as baladas. Não. Não, mas aí então começou essa área da dor, né? Então foi por essa área que eu comecei a fazer meu primeiro curso. E sem dúvida, sim, ajuda muito, né? A gente tem pacientes que, por exemplo, sentem muita dor ou tem um bruxismo muito forte, o bruxismo, ou dores de cabeça, que a gente tem áreas de atuação que a gente aplica. Deixa eu pegar o gancho, o bruxismo. Meu filho mais velho, ele teve por muito tempo. O teu filho está dormindo e ele começa a estralar os dentes. Rangir, né? Isso, fica rangindo e a gente não sabia o que era. A gente procurou, né, um especialista, ele usava um aparelho para poder dormir, né, e aquilo resolveu isso, ajudava. E aí tem gente que não pode ou está usando aparelho ou não consegue usar esse tipo de aparelho, esse dispositivo. Então a gente coloca os pontos aqui no masseter, que é o músculo que a gente tem da face, que é onde é nessa região, que a gente dá os pontos do Botox que alivia. Então o paciente relaxa a musculatura e ele não vai mais ter esses movimentos de ranger os dentes. Nessa área de estética da beleza, principalmente falando do rosto, né, muito procurado. Como que a gente pode dizer, a cada 10 mulheres, quantos homens procuram hoje, Marisa? A cada 10 mulheres, 3 homens. 3 homens, procuram. Né? E isso já aumentou bastante, que antes no máximo 1 ou menos 1. Né? Que os homens, apesar da gente chamar de metrosexual, de ir pra academia, né, de estar cuidando do corpo, o rosto ele dava uma segurada, mas hoje em dia... Mas eu admiro muito os homens que fazem, porque estão se cuidando. Claro. Né? Então você tem às vezes uma mulher que tá toda bonitona ali, o marido tem que acompanhar, ou o pessoal que está na academia, nessas expressões fortes, tudo isso, vão fazendo vincos, né, no paciente e marcando, e depois é muito mais difícil. E quanto mais passa o tempo, né? Que nem eu, exato, né? Vai passando o tempo, você vai, por mais que faça, né, o Botox para dar aquela congelada, depois que como você demorou teve, muito tempo, vai amenizar, mas não vai te deixar 100%, né? Exato, então por isso que hoje a gente trabalha muito sobre o Botox preventivo. Quanto antes você começar,
é melhor que você vai estar prevenindo, né? E o quanto antes seria o quê? Existe uma idade específica? A gente tem assim, né? Uma idade que todos os procedimentos que a gente faz tem que ser maior que 18 anos. Mas não tem uma idade específica. Eu tenho pacientes de 20 anos que já apresentam, né, linhas muito expressivas, muito fortes. E tem pacientes que têm 30 e poucos anos e não tem ainda essas expressões, né? Então, as peles mais branquinhas, o olho bem clarinho, são pacientes que têm mais probabilidade de vir a ter, né? Mais cedo. Então, esses pacientes sempre têm que estar mais atentos também e estar fazendo uso desses produtos, né? Marisa, quando nós falamos Botox, é a marca, né? Exato. O Botox é a marca comercial, que foi a primeira a ser introduzida no Brasil. Então, ela... Há anos isso, não? Muito tempo, tem né? alguns anos já, bastante tempo já. E o nome dela é comercial, é o Botox, que é pela Allergan, é o fabricante. Mas a gente tem outras toxinas com outros nomes e que também são liberadas pela Anvisa aqui no Brasil. Mas o Botox, como ele é o mais antigo, então tem todo um marketing atrás dele e ficou-se Botox, porque ele foi o primeiro. Então hoje o procedimento mais realizado que a gente tem aqui no Brasil. Isso que eu ia lhe perguntar. É o Botox, né? Todo paciente que vem, ele quer tirar as expressões, ele quer tirar essa cara de bravo aí que o Adriel tá também. Gente, isso que eu comentei, eu conversava com a Marisa antes da gente começar a entrevista, que a Marisa pega no meu pé há muito tempo, principalmente quando ela está fazendo esse tratamento, né, nos clientes. É sempre clientes que a gente fala, né, nos pacientes. Então a Marisa falou, pô, Adriel, vem cá, eu preciso tirar essa tua cara de brava. Mas eu não vou ficar, eu preciso te fazer pergunta, eu não vou ficar com a cara, por exemplo, da Gretchen ou do Coringa, o inimigo do Batman. Não, né? Então a gente tem muito esse medo, né? O paciente tem esse medo e chega e fala, mas doutora, eu não vou ficar muito esticado, eu não vou ficar muito artificial. Não fica, né? Os pacientes que ficam muito artificiais são pacientes que fizeram uso de muitos outros produtos, produtos mais antigos que a gente tinha no mercado, que não são mais nem utilizados hoje com essa frequência que a gente tem do ácido hialurônico. E a gente hoje tem resultados muito bons, né? A gente, por isso que tem a harmonização facial, são pontos do rosto que a gente tem, do MD Codes e todas as técnicas para deixar o paciente harmônico e não a cara do Coringa, né? Ou da nossa colega, que está muito bem, por sinal, que agora um dentista está cuidando dela. Né? Então tem um doutor cuidando dela. Mas ela já usou há muitos anos. Eu acho que e ela tá para ajustar ali já não tem mais jeito, né? Não, mas tem uma boa melhora. Tem. Outra que usa e que o pessoal brincava muito, a Eliana Meus Dedinhos, né? Que a gente não vê. Eliana triste, Eliana alegre, Eliana chorando. Porque não sei se ela usava muito ou usa muito, que congela. Não consegue. A gente vê, por exemplo, se tu fizer cara de brava, né? Olha pro pessoal, ó, a cara faz de brava, mas daqui a pouco pronto, tá? Diferente de mim, né? Daqui, ó, eu vou fazer cara de brava para vocês. Isso vocês têm visto também durante as entrevistas. É normal, meu jeito de falar e tal. Quer dizer, eu ia ficar com essa cara de brava, dependendo do jeito de fazer e tal, mas daqui a pouco volta ao normal, né? E ali, voltando mais uma vez, usando o nome da Eliana, era uma das primeiras que a gente ouvia falar, né? Eu quero ficar com a cara esticadinha que nem da Eliana. Zezé de Camargo também. Ele sempre comentava que por ele cantar e fazer muita força, tanto que ele, né, hoje em dia tem problema nas cordas vocais, fazer aquela força toda, ele sempre fazia careta. E aí ele começou a usar o Botox. Mas o culpado da voz dele não tem nada a ver com Botox, não. O Botox tem um procedimento muito seguro, né? Claro que aonde a gente aplica, ele vai ter uma atuação e ele tem uma atuação rápida, né? Então, por isso que a gente pede para o paciente, olha, durante 4 horas você não deita, tem esses cuidados, né? Não fica esfregando, não vá na academia, não faça atividade física. O produto está ali, ele vai estar agindo e ele pode se espalhar. Então, a gente quer que ele fique nessa região. É localizado, né? Ele é localizado e ele tem esse tempo de atuação durante 15 dias, depois o paciente volta para um retorno. Então, a gente dá uma avaliada, tem paciente que às vezes fica com um pouquinho de assimetria na sobrancelha, isso é normal, depois a gente corrige, né? Ou se precisar colocar um pouco mais do produto. E os outros procedimentos é a mesma coisa. O paciente vem, a gente tem os retornos e tem esses cuidados, né? Que o paciente também tem que ter. A gente tem paciente que às vezes faz uma bichectomia e
sai pedalar, ou sai correr na rua, e aí depois você tem alguns problemas, né, por trás disso. Então o paciente tem que estar ciente daquele dia que ele vai fazer, aquela semana, para ele estar um pouquinho mais light. Marisa, a gente percebe, de novo, né, quem acompanha a Marisa através das redes sociais, o quão você é apaixonada pela sua profissão. Né? Não vou dizer toda semana, mas pelo menos a cada 15 dias você vai fazer um curso, né, das suas especializações. Como é que sobra tempo para balada? Porque a gente vê tanto fazendo curso quanto nas baladas. Eu sou um pouco baladeira, né? Já fui um pouco mais. Você é bastante baladeira. Eu já fui um pouco mais, hoje eu já sou mais contida. Mas os cursos tomam muito tempo da gente, né? São especializações e agora estou terminando a especialização de harmonização. Então essa harmonização, essa especialização começou esse ano, né? Então foi uma vitória que a gente conseguiu no meio da odontologia. Abriu-se essa especialização, que até então a gente só tinha curso de pós-graduação e cursos que a gente tinha de uma semana, cursos assim, não eram uma especialidade da odontologia, né? Então hoje a gente conseguiu legalizar isso foi uma vitória muito grande e eu já, quando pegou esse início do ano, a gente já começou e vou estar terminando ano que vem já a especialidade, então vai ser mais uma especialidade que a odontologia conseguiu colocar, assim como a implantodontia, a ortodontia, todos esses procedimentos. Então, isso inclui a harmonização orofacial numa especialidade da odontologia. E no meio disso, a gente tem também os nossos dias de festa, de folga e tomar uma cervejinha, estuda, né? Durante o dia. E à noite? À noite a gente não festa, viu? Não, gente. Não festa, não. Marisa, você falou pra gente que você começou em Catuete, no Paraguai. Quantos quilômetros? É daqui da ali 70... De Salto até lá dá 50 quilômetros. 50 quilômetros. Atende lá, atende aqui em Guaíra. Inclusive, deixa eu te agradecer. Nós estamos, a Marisa nos cedeu gentilmente para ver. Isso aqui é amiga, isso aqui é parceira. Ela cedeu aqui a sala de espera do consultório dela para que fizéssemos essas entrevistas, levando para você em casa. Então, você tem esse lugar super aconchegante para você receber os seus pacientes, né? Que acredito que seja da mesma maneira em Catuete, no Paraguai, e você também atende em Marechal Cândido Rondon. Os procedimentos são os mesmos? Guaíra e Catuete, sim, a parte clínica odontológica com os especialistas que trabalham também comigo, né? Tanto de implante, prótese, endo e a ortodontia que eu faço. Guaíra e Catuete os mesmos procedimentos, os mesmos dentistas, e Marechal a gente só atende a parte de harmonização. Não tem a parte clínica odontológica, por enquanto. Gente, é super interessante, e deixa eu contar isso para você também, Marisa, que os superfãs do Portal Guaíra, quando íamos fazer os 4 programas, a gente consultou alguns deles, que é difícil consultar todos, perguntando o que eles gostariam, né, de acompanhar nessas 4 entrevistas. E aí falaram, né, redes sociais, digital influencer, segurança pública, saber o que o prefeito fez e o que ele vai fazer por Guaíra. E a gente também gostaria de saber muito sobre a parte estética. Então o primeiro nome que veio na cabeça é falar com você. Eu tenho que te agradecer. Tá? Mais uma vez, essa oportunidade que você deu para que a gente, né, usasse aqui o espaço do seu consultório e, claro, desejar tudo de bom para você. Você sabe que quando precisar do Portal Guaíra, né, essa parceria que a gente já tem também há um bom tempo, muito obrigado. Conte com a gente sempre. Para encerrar essa nossa entrevista, gostaria que você olhasse para essa lente da verdade para desejar um Feliz Natal, já que esse é o programa próximo ao Natal, um Feliz Natal e também um Feliz Ano Novo a todos os seus amigos, os seus familiares, né, os seus pacientes e futuros pacientes e todos que nos acompanham pelo Portal Guaíra, por favor. Eu que agradeço o Portal Guaíra, Adriel, pela oportunidade, por estar conhecendo meu consultório, meu trabalho. Parabenizo vocês pelos 7 anos de Portal Guaíra, né? É um trabalho muito bonito, muito legal, interessante para todo mundo. Eu sei que todo mundo te assiste, te escuta. Tem um paciente que colocou o nome Adriel, o filho. Caramba! Abre de novo as imagens. Eu preciso te perguntar isso. A Marisa uma vez pegou no meu pé. Conta pra eles, por favor. Se era o Adriel da rádio, e essa paciente falou: ai, meu filho tem o nome de Adriel.
Por causa do Adriel da Rádio Difusora de Marechal. Isso lá no Paraguai. Isso, né? lá no Paraguai, um paciente de lá, ele tinha uns 7 aninhos, isso deve ter uns 4 anos, né? Por aí. E aí Você falou, eu conheço alguém com esse nome. Eu conheço com esse nome, o Adriel. Sim, eu coloquei o Adriel por causa do Adriel da rádio, eu gosto dele, gostava do nome, achava bonito. E realmente o Adriel é uma pessoa muito iluminada, né? Uma pessoa muito querida, que eu tive o prazer de conhecer há um bom tempo já. Desejo a todos os pacientes de Catuete, de Marechal, de Guaíra, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que muita coisa boa venha acontecer para a nossa cidade, para as nossas cidades, né? São todas as cidades. E as cidades vizinhas e regiões e os pacientes que eu tenho fora daqui também, que são bastante. Eu quero agradecer a todos pelo carinho. A gente está sempre recebendo mensagens de parabéns pelo seu trabalho, fico muito feliz e desejo a todos um feliz e próspero 2020. E pode acompanhar a Marisa nas redes sociais, né? A nossa edição colocou, enquanto a gente conversava, né, o Instagram da Marisa. Você prefere o teu Instagram pessoal? O Doutora Marisa, Doutora né? Marisa. Lá tá todos os trabalhos, todo dia tá postando coisas. Podem estar falando com a gente, tirando dúvidas. A Jaque está sempre pronta para atendê-los. Jaque. Deixa eu aproveitar e agradecer a Jaque também. Ela tem uma paciência tão grande com a gente aqui. Obrigado, Jaque, de coração, por sempre estar nos ouvindo, nos direcionando para que a gente consiga receber esses nossos entrevistados aqui no consultório da doutora Marisa. Marisa, obrigado, tá? De coração mais uma vez. A você que acompanhou mais essa entrevista através do Portal Guaíra. Semana que vem, sexta-feira, 6 horas da tarde, tem mais para vocês. Até lá. Não vamos encerrar, não. Não? O Adriel tem que terminar ali, gente tem que esticar o Adriel, ele tá fugindo faz um tempo. E vamos tirar essa carinha de bravo do Adriel. Não que tu vai passar a peixeira aqui nesse meu rostinho. É só uma agulhinha bem pequenininha de insulina. Não vai, eu vou contar pra ele se doer. Pode contar. Eu falei lá no início que o homem é cagão. Cagão pode falar? Será que o YouTube corta alguma coisa? Não, né? Isso não. Homem é cagão. O homem não é forte que nem as mulheres. Não, você vai ver que é super tranquilo. A gente vai fazer. Vai ser? 5 minutinhos, o Adriel vai estar. Traz aqui então a câmera, chega mais perto. A Marisa, para mostrar para vocês de casa o que ela vai aprontar. Então vamos fazer. Então quando o paciente chega... já tá doendo. Quando o paciente chega, a gente tem alguns pontos. Então. Eu tô com cara de brava agora? Faz cara de brava, Adriel. Então a gente faz algumas marcações, né? Vamos lá, eu vou fazer agora, mas depois é claro que a gente vai remover tudo isso aqui, vai fazer a asepsia do paciente. Já. Não tá doendo, Adriel? Ergue, Adriel. Força. O Adriel não tem muitas marcas de expressões aqui na testa. Não. Mas a gente vai dar alguns pontinhos, né? A gente traça depois certinho lá dentro no consultório para dar uma avaliada. Pode sorrir, Adriel. O Adriel tá muito bem, Adriel. Adriel tá muito bem. Gente, pouca coisa, vocês viram aí, né? Então, vou levar alguns... Tu consegue dizer assim, eu posso te enxergar de óculos? Pode. Esse que é o problema, a gente que usa lupa, né? Tá, mas a Marisa tá bem pertinho de ti, mas a gente é acostumado a olhar de óculos. Olhando assim, por exemplo, para mim, porque cada paciente é um procedimento, é uma quantidade que a gente vai utilizar no paciente. E quantas 15 seringas você imagina, mais ou menos, que vai precisar para me deixar com a cara da Gretchen? Não vou te deixar com a cara da Gretchen, não. Vou ficar mais bonito que a Gretchen? Muito mais. Tá, então vamos fazer o seguinte, vocês vão acompanhar esse procedimento, claro que a Marisa não consegue, na hora que você vai colocar o produto, aí, não sei se pode mostrar. Pode, se você autorizar, pode. Claro, eu autorizo. Então, vou mostrar. E se eu gritar, Marisa, a Jaque... A gente edita e coloca a Jaque dando risada. Então nós vamos mostrar para vocês o procedimento, para vocês saberem como é que é. Atenção, homens medrosos, que nem eu. Eu conto os detalhes para vocês daqui a pouco. Tá, o que você está aprontando em mim aí, Marisa? Tá, então aqui por enquanto não tá doendo, tá legal? Tô fazendo asepsia, que todo paciente senta, a gente faz a asepsia, que é a limpeza da pele do paciente.
e pergunta para o paciente, né, quando ele entrou já, fazer toda a anamnese, assinou toda a ficha clínica, qual que é a queixa principal do paciente. Então, a queixa principal do paciente, eu tenho essa cara de bravo, eu tenho essas ruguinhas que é os pés de galinha. Então, eu tenho pé de galinha também? Não, você tá bem, Adriano. Tô bem, esticadinho. Eu já tô nervoso. Ô, Ricardo, aparece aqui pro pessoal poder te ver. O repórter do Portal Guaíra, vem aqui, Ricardo. Pega na minha mão aí que eu tô ficando nervoso e tal, me ajuda. Então a gente começa a fazer as marcações de onde a gente vai fazer a aplicação do produto. Ai, Marisa. Tá doendo. Vamos fazer aqui pra prevenção já, né? E aí, pode ir aqui, força pra cima aqui, Adri. Força. Não, faz cara de susto. Susto. Isso. Então, olha. Tô bem assustado. Pode olhar aqui. Pode relaxar. Beleza. Marcadinho. E agora a gente vai começar a fazer as aplicações no Adriano. Encerramos aqui a nossa participação. Mais uma vez, obrigado, Marisa. Sexta-feira que vem, 6 da tarde, mais uma entrevista incrível para vocês aqui no Portal Guaíra.